Osteoporose todo mundo tem. Oi, gente! Essa semana eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e no Instagram da Clínica Centro do Ombro pra gente conversar um pouco sobre osteoporose, essa doença tão comum e tão pouco falada. E aí eu recebi muitas curiosidades, dúvidas, inclusive as minhas, né? E agora eu tô aqui com o Dr. André, nosso médico ortopedista, Oi. que vai poder responder todas elas agora. Preparado? Sim. Então vamos lá. A osteoporose tem sintomas? Infelizmente, na maioria dos casos, ela não tem muitos sintomas. A osteoporose ela é caracterizada pela presença de fraturas devido à fragilidade óssea. E quando essas fraturas aparecem, já existe uma fragilidade óssea do tecido ósseo instalado. Então, na maioria dos pacientes, ela não apresenta sintomas muito claros, tá? Algumas pessoas na faixa de 50 a 60 anos podem se queixar, por exemplo, de dores na coluna, dor na coluna lombar, dor na coluna torácica. É importante avaliar, por exemplo, nesses pacientes se eles não estão sofrendo microfraturas ao longo da coluna lombar e torácica. Porque uma das coisas muito comuns que ocorre na osteoporose é que essas microfraturas diminuem a estatura. Então, se o indivíduo na faixa de 50, a partir de 50 anos, se ele apresenta queda na sua estatura, né, uma queda importante, diminuição da sua estatura, é importante avaliar se ele não está sofrendo microfraturas, tá, na coluna vertebral, torácica e lombar. Porque essas microfraturas já caracterizam a osteoporose, já caracterizam a doença já instalada. Você falou sobre queda, sobre diminuição de estatura, mas a pessoa pode antecipar isso? Ela tem exame para descobrir? Como é que é? Bom, na verdade existe um exame que seria o padrão ouro no acompanhamento, na detecção e no acompanhamento da osteoporose, que é a densitometria óssea. A solicitação do exame de densitometria, por exemplo, pelo médico, ela segue alguns critérios, tá? Então você tem que avaliar qual é o perfil do indivíduo, se ele é sedentário ou não, quais são os hábitos de vida dele, se é um indivíduo que tem exposição da luz solar ou não, o tipo de alimentação que ele apresenta, se ele faz uso de alguma medicação específica, ou se ele tem alguma doença. Porque certas doenças, o uso de alguns medicamentos podem predispor esse indivíduo, esse paciente, a desenvolver osteoporose. Isso tudo tem que ser avaliado num contexto. Então, o médico tem que avaliar qual é o perfil do paciente, qual o tipo de doença que ele tem, né, qual a comorbidade que ele tem, quais são os hábitos de vida, de alimentação dele, e para verificar se há a necessidade ou não de solicitar a densitometria. Tá? Caso esse paciente se encaixe em certos padrões, o médico solicita realmente a densitometria para detecção da osteoporose, para identificação da osteoporose ou mesmo para acompanhamento da osteoporose. Eu tenho uma dúvida minha, né, que eu falei isso até no vídeo, no story que eu falei, que a minha mãe teve um problema sério ano passado e um dos agravantes dela foi ela ter o osso osteoporótico, né, soltura da placa e tal. E me chamou muita atenção. Eu não tenho 50 anos, eu tenho 43, mas me despertou, né, a curiosidade, o medo, a vontade de me prevenir. Isso influencia para mim? Além de eu ter intolerância à lactose, que eu falei, além de eu ter melasma, eu não me exponho à luz solar, estou sempre tendo que repor vitamina D. Esse fator para mim também é importante? Sim, o histórico da minha mãe. O histórico genético, o histórico familiar é importante. Então, nesse caso, é importante a consulta com o médico porque nós vamos analisar qual é o biotipo do indivíduo. É uma pessoa de pele clara ou é uma pessoa de pele escura? É uma pessoa mais obesa ou é uma pessoa muito magra? Né? Então, o biotipo do indivíduo interfere também. E assim como o histórico familiar também tem interferência no aparecimento da osteoporose. Uhum. Então, isso é muito importante, né? Porque eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa, de uma mulher bem nova, né, que pergunta assim, a partir de que idade é bom se atentar? Então, eu acho que ela tem que se atentar, de repente, nesses critérios. Sim, na verdade o que acontece? A partir de que idade você começa a prevenir a osteoporose? Também é uma pergunta aqui. A prática de atividade física regular, principalmente exercícios resistidos, né, que a gente tem, por exemplo, exercícios como na musculação, por exemplo, tá? Musculação, corrida, caminhada, exercícios que você faz resistidos ou contra a gravidade, são exercícios que melhoram o ganho de massa muscular e o ganho de massa óssea. Então, na verdade, a prevenção da osteoporose ela começa muito antes, tá? Começa já nos indivíduos jovens, tá?
tá? A partir de 25, 30 anos já começa a prevenção, porque se você pega um indivíduo que sempre foi sedentário, esse indivíduo ele tem um certo estoque ósseo quando ele chega na faixa dos 45, 50 anos. Se você pega um outro indivíduo também com mais ou menos o mesmo peso e estatura, porém que faz atividade física regular, que sempre fez atividade física regular, esse indivíduo, quando ele chega ao redor dos 45, 50 anos, ele tem um outro estoque ósseo, muito melhor. Então, assim, a prática regular de atividade física, sem dúvida, é um elemento importante, né, na prevenção da osteoporose. É claro que é aliado a uma alimentação adequada, sim. Então, no aspecto de prevenção, alimentação adequada, ingesta adequada de vitamina D e de cálcio e prática de atividade física regular. Isso se manter ativo, né? Isso previne muito a osteoporose. Tá? Nas mulheres, a partir de 45, 50 anos, né, nós temos que avaliar se existem fatores de risco. Como eu falei, biotipo, aspecto familiar, né, o tipo de alimentação e se faz atividade física ou não. Cada vez mais a gente vai em médicos diferentes, especialidades diferentes, e a gente ouve a prática de exercício físico, como é importante na vida, né? Parece que é um remédio universal. Pra sempre, né? É sim. verdade. Tem cura? Tem. Bom, tem tratamento. Uma vez estabelecida a doença, ela tem um tratamento e um controle. A pessoa consegue conviver bem. Então, tem cura, tá? Tem tratamento. Sim, tem tratamento. O tratamento, na verdade, ele é multifatorial, muitas vezes medicamentoso, hábitos de vida, atividade física, mas sim, tem tratamento. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem mania, né, de fazer exame, ir lá, olhar o resultado, todo mundo tem mania disso. Fazer um exame de sangue, olhar lá o nível de cálcio, se tiver outro médico pediu, outra especialidade e tal, e a gente olhar o nível de sangue, o nível de cálcio no sangue tá um valor mais baixo. Isso quer dizer que a gente está com osteoporose? Não quer dizer que você está com osteoporose, mas é um sinal de alerta. A gente tem que lembrar o seguinte, que 99% do cálcio do seu corpo está depositado no tecido ósseo. 1% do cálcio está no sangue. Então, se esse 1% já deu alteração, provavelmente existe algum déficit de cálcio no seu osso também. Tá? Então, isso tem que ser investigado, como é que está a função renal, se você não está perdendo cálcio pela urina, por exemplo. Como é que está ocorrendo, se a absorção do cálcio através do intestino está ocorrendo de maneira correta. E isso acende um alerta. Não dá o diagnóstico da osteoporose, não, mas acende um sinal de alerta com certeza. Tem que ser avaliado. Bom, então obrigada, André, por ter tirado todas as nossas dúvidas. Né? Uma doença tão pouco falada, tão silenciosa e tão importante para nós mulheres. Né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários se vocês tiverem mais dúvidas e compartilhe, né? Levando mais informação, né? É importante. Grande beijo e até a próxima.